forte salva de palmas nessa noite, amém? Quanta programação nós temos, né? Nesses próximos dias aí. Então, os jovens que se preparem, né? Porque vai ter muita coisa a se fazer aí até o começo do mês de agosto, amém? É um privilégio novamente, né, irmãos? Nós estarmos aqui mais uma noite para ouvirmos a palavra de Deus, para entendermos um pouco mais o que Deus espera de nós como cristãos. E é um privilégio muito grande nós estarmos domingo após domingo, né? A ouvir, celebrar nos cultos aos domingos e às terças-feiras, estarmos aprendendo mais como exercer o ministério. Tudo isso realmente tem sido bênção na nossa vida e temos experimentado mesmo grandes coisas da parte do Senhor, amém? Alguém já perdeu alguma coisa aqui? Levanta a mão quem já perdeu alguma coisa aqui. É uma sensação boa quando a gente perde alguma coisa? Não, né? Eu lembro uma vez de ter perdido um pendrive do pastor. E ele tinha me confiado esse pendrive, né? Com muitos documentos da igreja, do Tadel, né? Muitas pregações. E aí eu peguei o pendrive para levar para casa. E aí perdi o pendrive. Mas olha só, né? Que sensação horrível, né? Você, quando perde alguma coisa sua, você já fica triste, chateado, mas você até que se conforma, né? Mas quando você perde algo que alguém te confiou, aí a gente fica mesmo muito chateado, não é verdade, irmãos? Mas eu estou falando isso para vocês porque hoje nós vamos meditar num texto bíblico que está lá em Lucas 15, que fala sobre 3 coisas que foram perdidas. Lucas 15 se refere a 3 parábolas de 3 coisas que foram perdidas. Há uma ovelha que foi perdida, uma dracma, que é uma moeda de valor, que também foi perdida, e fala também do filho pródigo ou o filho perdido, que o filho também se perdeu. Agora, o interessante é que na primeira parábola da ovelha perdida e na terceira parábola do filho perdido, nós podemos observar que foram coisas que foram perdidas fora. A ovelha se perdeu porque saiu do seu rebanho, foi passear fora do rebanho e não achou mais o caminho de volta. Ela foi perdida fora do rebanho. O filho pródigo também da mesma forma, por ter feito escolhas erradas, também se perdeu. Saiu da casa do pai e se perdeu fora. Mas, na parábola segunda, quando fala da dracma perdida, nós temos algo que foi perdido dentro de casa. Repita comigo, dentro de casa. Esse é um detalhe especial dessa parábola. A dracma foi perdida dentro de casa. Vamos lá em Lucas para a gente entender um pouquinho o que aconteceu com essa dracma. Lucas 15. Vamos ler apenas a parábola referente à dracma ou à moeda perdida. A partir do versículo 8, de 8 a 10. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, a Bíblia aqui está falando de uma dracma, ou seja, uma moeda que foi perdida. Mas para que a gente possa entender o valor que tinha essa moeda,
o valor que tinha essa dracma naquela época, nós precisamos entender um pouquinho o contexto da que se refere a parábola. Naquela época, as judias, quando iam se casar, elas pegavam as dracmas, as moedas de valor, e faziam um diadema ao redor da sua cabeça. Já era um costume da época. E esse diadema, com essas dracmas ao redor da cabeça, elas representavam, elas simbolizavam que aquela mulher, ela já estava compromissada, ela já estava casada e também representava um símbolo de fidelidade para com o marido. Só que, para que aquela mulher, ao casar, fizesse essa diadema com dracmas, ela precisava que alguém lhe confiasse essas dracmas. Não sabemos aqui se foi a avó, se foi a mãe, se foi a tia, se foram algumas amigas, mas enfim, alguém confiou àquela mulher aquelas dracmas. E naquela época, perder uma daquelas dracmas significava total irresponsabilidade. Uma mulher compromissada, casada, fiel ao seu marido, que usava aquelas dracmas, se perdesse alguma delas, alguma dessas dracmas, ela estava acabada, vamos dizer assim. Porque ela ia ficar sendo conhecida, ia ser tida como uma mulher irresponsável, como uma mulher desleixada, como uma mulher que não estava nem aí. E naquela época a cultura era que as mulheres deveriam ser bem responsáveis nas suas casas. Além do mais, ia também soar para aquela pessoa que confiou aquelas dracmas. Também ia ser algo muito ruim, porque alguém confiou aquelas dracmas para aquela mulher e ela não podia perder de forma alguma. Então, para a gente poder entender a importância que era cuidar bem daquelas dracmas. Agora, aquela mulher poderia ter pensado assim, ter dado algumas desculpas para não ir procurar a dracma. Ninguém vai reparar mesmo. Eu tenho 9, eu vou afastar um aqui, afastar ali, vou dar um jeitinho aqui no meu diadema, e vai dar tudo certo, ninguém vai notar. Eu vou aqui dar um jeitinho brasileiro na situação, né? E ninguém vai perceber. Porque 10 é quase a mesma coisa de 9, eu afasto uma para cá e para lá, e termina dando tudo certo. Não tem importância uma dracma a menos. Não poderia? Poderia. Ou então, ela poderia ter feito assim. Todo mundo perde as coisas mesmo. As pessoas estão sempre perdendo as coisas aqui e acolá. Eu também posso perder alguma coisa. E se conformar com a perda daquela dracma? Não poderia? Claro. Ou então ela poderia ter pensado assim. Eu ainda tenho 9 dracmas. Uma apenas não vai me fazer falta. Poderia ter desvalorizado aquela dracma. E ter pensado dessa forma. Eu já ainda tenho 9 mesmo. Então, uma a mais, uma a menos não me faz diferença. E ter deixado a dracma perdida. Mas a dracma era como se fosse um tesouro muito especial para as mulheres casadas. E alguém tinha confiado aquela dracma, aquela mulher. Ela não poderia de forma alguma perder aquela dracma. Alguém confiou aquele tesouro àquela mulher. E da mesma forma, o que nós temos hoje que pensar com essa parábola é que Deus também nos confiou tesouros. Deus também nos tem confiado dracmas, tesouros preciosos, que nós temos que cuidar bem desses tesouros, representados aqui como as dracmas. Não podemos nem nos relaxar com esses tesouros e nem tampouco perdê-los.
Então, da mesma forma que alguém confiou dracmas àquela mulher, Deus também tem confiado dracmas nas nossas mãos. E eu pergunto hoje para você, para que a gente possa refletir, quais são esses tesouros? Quais são essas dracmas que Deus tem confiado na sua mão? Aí talvez você possa me dizer assim: pastora, o meu maior tesouro é a minha casa. Ai, mas eu trabalhei muito para conseguir essa casa, eu ralei. Eu trabalhei, meu marido trabalhou. E aí juntando um dinheirinho aqui, apertado ali, acolá, conseguimos comprar essa casinha aqui. Então essa casa é o meu maior tesouro. Ou então você poderia me dizer assim: não, pastora, o meu maior tesouro é o meu emprego. É através do meu emprego que eu sustento a minha família. É através do meu emprego que eu exerço uma profissão honesta. Lá eu me sinto bem, me satisfaço. Vivo bem com o que eu ganho lá. Então eu não posso perder o meu emprego. O meu emprego é o meu tesouro. Ou então você pode dizer assim: não, o meu tesouro é a minha beleza. São esses cabelos lindos e maravilhosos, cheios de mechas. Essa é a minha altura assim baixinha, né? Não chama muita atenção. Então você pode dizer assim hoje: não, o meu tesouro é aqui o meu layout. O meu marketing pessoal. Porque com o meu marketing pessoal aqui, a minha beleza, eu arranjo um emprego bom, eu me dou bem, eu consigo as coisas, eu conquisto isso, eu conquisto aquilo. Inclusive você é até top model. Então, o meu maior tesouro é o meu layout, a minha beleza. Ou então você poderia dizer assim: não, pastora, o meu maior tesouro é o meu tempo. Porque eu já tenho um tempo muito corrido, eu corro demais para um lado e para o outro, eu faço muita coisa, exerço profissão, exerço ministério, cuido dos meus filhos, cuido da minha casa. Então, eu não posso perder um tempinho precioso. Eu não posso perder do meu tempo, nada. O meu tempo é precioso. Vocês já viram alguém dizer assim, que meu tempo é precioso? A gente escuta muito, né? Mas será que o seu tempo tem sido o seu tesouro? O que é que Deus tem confiado na sua mão? Quais são as dracmas que o Senhor entregou na sua mão? E será que você está cuidando bem delas? Será que você já conseguiu identificar os tesouros que Deus entregou na sua mão? E se você já conseguiu identificar esses tesouros, será que você está cuidando bem deles? Será que você está valorizando as dracmas que Deus colocou na sua mão? Ou será que você já perdeu alguma dracma? À luz da palavra, nós vamos refletir um pouco sobre essas dracmas que Deus confia às nossas mãos. E a primeira dracma que Deus nos confiou, precioso, o primeiro tesouro que nós recebemos, está referido em Mateus 13, 44. Vamos rapidinho aqui para Mateus 13 e 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Me diga uma coisa, vamos raciocinar. Se eu tenho coisas materiais, das quais eu consegui com muito esforço, se eu vendo tudo para adquirir alguma coisa, aquilo é precioso ou não? Sim, é precioso. E a palavra de Deus nos fala que o reino dos céus é como um tesouro que alguém encontrou. Ele está se referindo a quê? A palavra de Deus aqui está se referindo ao dia em que você conheceu a Jesus. Aquele dia
que alguém te apresentou a palavra de Deus, que alguém te mostrou a verdade de Deus, que alguém te apresentou Jesus. E você, vendo que aquilo era precioso, você resolveu fazer uma aliança com esse Deus, com esse Jesus. E a partir dali você firmou uma aliança com o Senhor e passou a andar nos seus caminhos. A palavra de Deus nos diz que encontrar Jesus, que se fazer participante desse reino, isso é algo precioso. É como um tesouro que alguém encontra e deixa tudo o que tem para adquirir aquele tesouro. Então a primeira dracma, o primeiro tesouro que Deus nos dá, é no dia em que a gente decide andar com Jesus, no dia que a gente se encontra com Jesus. Amém? A segunda dracma que Deus nos entrega é a nossa família. Nós temos inúmeros versículos falando a respeito da mulher, a respeito do marido, a respeito dos filhos. E em especial, muito conhecido lá em Salmos 127:3, que os filhos são a herança do Senhor, que são flechas na aljava. Nossa família é uma dracma, é um tesouro que Deus confiou na nossa mão. Os nossos filhos são eles que vão dar continuidade à nossa geração. Vão dar continuidade à nossa descendência, serão nossos descendentes. Hoje nós estamos aqui como pastores, como líderes. Mas daqui a 15, 20 anos, quem vai estar nesse lugar? São os nossos filhos. São os nossos filhos. Quando nós estivermos doentes, né? Velhos, cansados, né? Se nós não chegarmos a essa idade, então a gente vai ter que sair precocemente da terra, né? Eu, pelo menos, não quero. Então, assim, na velhice, quando nós estivermos mais cansados, né? Nós vamos precisar de alguém que nos ajude, que nos acompanhe, que cuide de nós. Serão os nossos filhos. É o nosso marido. Nossa esposa. Então a família é um apoio, é um suporte. A família são aqueles que estão próximos, bem próximos a nós. E que nós temos que cuidar com muito zelo, com muito amor. Porque são tesouros preciosos que o Senhor confiou nas nossas mãos. A terceira dracma que Deus nos confia é o ministério. É o exercício do ministério. É fazer a vontade de Deus se cumprir aqui na terra através de nós. Eu costumo dizer assim, que Deus, no seu infinito poder e grandeza, Ele poderia ter escolhido qualquer coisa ou qualquer objeto para manifestar a sua glória. Mas Ele resolveu escolher a mim e a você. Aleluia. Mas Deus escolheu usar a mim e a você para manifestar a glória dele. E a glória de Deus, ele se manifesta quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Quando nós estamos exercendo o nosso ministério. É algo tão precioso, é algo tão sublime, que até os anjos apreciam, que até os anjos gostariam de estar exercendo sobre a terra esse ministério. Vamos lá em 1 Pedro, para a gente confirmar. 1 Pedro 1:12. Olha só o que diz. A eles, falando de nós, homens, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês,
quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Observem o final do versículo. Coisas que até os anjos anseiam observar. Até os anjos anseiam observar. Então, o exercício do ministério é algo precioso na vida de um cristão. E nós temos que dar glória a Deus todos os dias, porque essa revelação chegou até essa igreja. E através do MDA, do modelo que nós cremos e nós utilizamos, nós podemos exercer com toda a força e da forma como Deus espera esse ministério. É onde o ministério está na mão de todos, para que todos possam exercer, e não só exercer, mas possam ter o apoio, o suporte para estar exercendo bem esse ministério. Isso é muito precioso. Isso é um tesouro, é uma dracma que Deus confia na nossa mão. Quando nós fazemos a vontade de Deus sobre a terra, Deus é glorificado. E é através do ministério que se faz a vontade de Deus. Então, células, discipulado, reuniões nos lares, MDA, tudo isso é exercício ministerial, que é precioso para nós. Agora, muitas vezes, por tão pouco, nós estamos perdendo esses tesouros que Deus nos dá. Ou às vezes, por tão pouco, por coisas tão banais, nós estamos trocando esses tesouros preciosos por coisas que nem são tão importantes assim. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o valor que a nossa família tem, que os nossos filhos têm, que o nosso marido tem, que a nossa esposa tem. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o valor que o nosso discipulador tem, o valor que a nossa célula tem. Quando nós estamos ali trabalhando, ganhando vidas alcançadas, transformadas pelo poder de Deus. Muitas vezes nós não estamos nem valorizando a experiência que nós estamos tendo com Deus. Estamos trocando essas coisas preciosas por coisas tão banais e tão sem importância. Talvez você já tenha conhecido Jesus em alguma época da sua vida. E aí você teve até experiências com Deus. Presenciou milagres, presenciou vidas transformadas. Foi instrumento de Deus na vida das pessoas. Mas aí, infelizmente, você não conseguiu perseverar naquela fé. E aí, infelizmente, o mundo veio, rodeando devagarinho, o pecado veio vindo, e você não conseguiu permanecer na fé. E aí você perdeu essa dracma preciosa, que foi as tuas experiências com Deus, que foi esse mover maravilhoso, Deus operando através da tua vida. E aí tu perdeu esse mover precioso em Deus, por conta de coisas tão superficiais. E aí de repente você pensa assim, isso é passado na minha vida, está perdido, não vou achar mesmo mais, não vou mais viver essas coisas, acabou. Pisei na bola com Deus, e agora não tem mais jeito. Ou então, você recebeu uma família abençoada, fez um compromisso, uma aliança com uma pessoa, um marido ou uma mulher, teve filhos, e aí você não valorizou a sua família. Aí você não cuidou dessa preciosidade. Não tinha diálogo, não tinha fidelidade, não tinha amor. Entrava e saía de casa de qualquer jeito, não respeitava a mulher. Ou a mulher não honrava o seu marido. E aí foram tantas coisas acontecendo ao longo dos anos que terminou até inviabilizando esse relacionamento e essa família.
Os filhos foram se perdendo, foram saindo de casa, foram indo por caminhos que você não queria, você não teve o controle disso, sei lá. Enfim, a sua família foi totalmente desestruturada. E aí você olha para a sua família e você diz assim, está perdido, não tem mais jeito mesmo, já tentei de tudo, não aconteceu nada, a dracma está perdida e eu não vou atrás mais disso não. Deixa como está. Afinal de contas, eu exerço o ministério mesmo, eu sou usado por Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a única coisa que falta na minha vida é alcançar a minha família, mas nem tudo é perfeito, né? Então, deixa para lá. Aí você perdeu aquela dracma. Aí você perdeu aquele tesouro precioso e nem acredita mais que é possível restaurar, encontrar esse tesouro. Ou sua família está bem, sua vida com Deus até está bem, mas você não se dispôs a fazer a vontade de Deus e cumprir o chamado que Deus te confiou. Às vezes a gente até sabe qual é o chamado. Às vezes Deus já falou claramente na minha vida, ou através de profetas, de pessoas, que eu tenho um chamado poderoso na minha vida, para libertação, para ganhar almas, para ser usado por Deus, para ser um profeta, para ser um plantador de igreja. Mas eu não me dispus a pagar o preço. Eu me acomodei naquela situação. E aí eu disse, não, Senhor, não é agora não. Deixa para daqui a 5 anos. Deixa para daqui a 10 anos. Esse negócio de célula. Né, Paulo? Esse negócio de célula. A gente já ouviu isso aqui. Pouquíssimas vezes, mas esse negócio de célula não é agora não. Eu estou numa fase da minha vida que eu não posso abrir uma célula na minha casa. Ou então, não, discipulado, não preciso disso não. Discipular, cuidar de alguém? Não, nem pensar. Cuidar das crianças no ministério infantil? Não, lá na escola, que eu dou aula, eu até cuido, mas na igreja, não, já estou muito cansada, eu passo a semana cuidando de menino. Ou seja qual for o ministério, o chamado que Deus te confiou. Mas você não se dispôs a exercer esse ministério. Deixou para lá. Perdeu a tua dracma. E aí esfriou o teu coração e aí tu pensa que não tem mais jeito de achar essa dracma. Não, o ministério é para os outros. Para mim, não. Enfim. Será que você cuidou bem das dracmas que Deus te confiou? Será que você tem cuidado bem das dracmas, dos tesouros que Deus te confiou? Ou será que alguma dracma foi perdida? Ou será que alguma dracma em algum momento da tua vida ficou para trás e tu achou que não tinha mais jeito de recuperar? Esqueceu da dracma. Deus está dizendo hoje para você assim: é possível sim encontrar a dracma perdida. Aleluias. Deus está dizendo assim para você: não interessa quando foi que essa dracma se perdeu. O que interessa é que você vai ter a chance de achar e recuperar a sua dracma perdida. Restaurar o que foi perdido, restaurar o que foi deixado para trás, esquecido, encontrar novamente aquele tesouro perdido. E que de repente você nem achava mais que poderia encontrá-lo. Deu como perdido mesmo e pronto. Mas Deus está te falando que não. Que é possível sim
achar a dracma perdida. É possível sim desfrutar do tesouro perdido. Ou você acha que um tesouro, quando é entregue, é para ser guardado e escondido a 7 chaves? Não. Quando nós recebemos um tesouro, quando nós recebemos um exemplo, uma herança, alguém é doido, maluco, pirado, para pegar aquele tesouro, esconder e não desfrutar dele? Jamais. Se eu e o pastor Dias recebêssemos um tesouro, a primeira coisa era reformar a igreja todinha, né? Dias Júnior. Então, tesouros, quando são entregues às nossas mãos, é para a gente desfrutar. É para trazer algum benefício para a nossa vida. Então, se existiu algum tesouro que você perdeu e não desfrutou, hoje é o momento de você achar esse tesouro e passar a desfrutar dele. Aleluias. Glória a Deus. Você vai desfrutar da sua família resgatada. Você vai desfrutar do seu chamado que foi esquecido. Ou que de repente foi trocado por coisas tão banais. De repente existiu uma unção poderosa sobre a tua vida. Quando tu ministrava, quando tu falava de Cristo. Mas por conta de algum pecadinho, por conta de alguma situação na tua vida, essa unção foi deixada de lado. Mas é possível sim desfrutar novamente do chamado que Deus tem para a tua vida. É possível sim desfrutar de uma vida restaurada, que é o que Deus quer fazer conosco, com todos nós. É restaurar todas as coisas e nos devolver os tesouros perdidos. Aleluias. Mas nós vamos também observar, através da parábola da dracma perdida, que aquela mulher teve 3 atitudes para que ela pudesse chegar a achar novamente aquela dracma. E são 3 atitudes que nós também podemos fazer para que a gente possa achar também os nossos tesouros perdidos. A primeira coisa que nós observamos naquela mulher é que ela não se conformou com a perda daquela dracma. Ela não se conformou. Ela não quis andar do jeito que o mundo anda. Como é que o mundo anda? Eu perguntei a vocês, quem já perdeu alguma coisa aqui? A maioria levantou a mão. O mundo, ele anda assim, perdendo coisas a toda hora. Mas aquela mulher, ela não se conformou em andar do mesmo jeito que as pessoas no mundo andam. Você pode pensar assim, todo mundo hoje se separa. Não sei quantos % dos casais separam, arranja outra família e dá tudo certo. Aí você se conformou com a dracma perdida. Aquela mulher não se conformou com a dracma perdida. Ela quis sim pagar o preço de procurar aquela dracma e restaurar, restituir aquela dracma que havia sido perdida. Você não pode se conformar, meu irmão. Se você perdeu alguma coisa na sua vida, algum tesouro foi perdido, não se conforme com isso. Você tem que lutar, tem que pagar o preço para que esse tesouro seja achado. Ou se você tem aquela sensação de que está perdendo alguma coisa, aí é o momento de você agir rapidamente para que você não chegue a perder aquela dracma. Então você não pode se conformar com a perda dos seus tesouros. Você tem que erguer as mangas e lutar para encontrar novamente esse tesouro perdido. Foi o que aquela mulher fez. Ela não se conformou com a perda daquela dracma. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, que a mulher fez e que nós podemos fazer, é que ela acendeu a luz. Aquela mulher, ela acendeu a luz para achar aquela dracma. Muitas vezes, nós estamos perdendo coisas
Porque a luz da nossa casa está apagada. Não há luz. A luz está apagada. E é por isso que nós estamos perdendo tantas coisas valiosas. Vamos ver o que é que diz em João 8:12. Vamos ver como é que nós podemos acender essa luz. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, Jesus é a luz. Não há outra luz. A única luz é Jesus. E essa casa que precisa acender essa luz, muitas vezes é a nossa vida. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a casa pode se referir a você mesmo. Que essa luz precisa ser acesa dentro de você. Mas essa luz também pode ser dentro da tua casa, na tua família, onde a luz ainda não chegou lá dentro. E essa luz precisa chegar. Quando estamos naquela situação de já ter perdido alguma coisa, ou estamos com aquela sensação de que estamos prestes a perder alguma coisa. Ai, pastora, está escorregando pela minha mão e eu não consigo segurar. Estou perdendo a minha família, estou perdendo o meu ministério, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. Quando nós estamos diante dessa situação, nós temos que acender a luz rapidamente. Para que a luz possa entrar na situação e possa haver a reconquista novamente. Muitas vezes nós estamos perdendo as coisas porque a luz está apagada. E a luz que você precisa acender é esse caminhar, é essa decisão de ter Jesus na sua vida, para que Ele ilumine todas as coisas na sua vida. Aleluias. A terceira coisa que a mulher fez, a terceira atitude que aquela mulher teve para achar sua dracma, varreu a casa. Ela varreu a sua casa. Quando nós varremos alguma coisa, é porque o local está sujo. Ninguém varre uma casa se a casa está limpinha e brilhante. Mas a gente só vai fazer faxina na nossa casa quando ela está suja, não é verdade? Esse é um princípio também poderoso para você achar suas dracmas. Você tem que varrer a sua casa. Você tem que tirar toda a sujeira que ainda está entranhada na sua casa, na sua vida, na sua família, dentro da sua casa. Se há algum pecado, alguma sujeira, alguma coisa que precisa sair dali de dentro, você tem que varrer a sua casa. A sua casa pode estar suja de pornografia. A sua casa pode estar suja de internet mal usada. A sua casa pode estar suja de infidelidade. A sua casa pode estar suja de palavrões. A sua casa pode estar suja de atitudes de rebeldia. A sua casa pode estar suja de atitudes de ciúme, de inveja. A sua casa pode estar suja de qualquer coisa. E se você não varrer a sua casa e limpar e eliminar da sua casa o que está sujo, você vai perder a sua dracma. E se você já tiver perdido, você jamais vai encontrá-la. Você só vai encontrar a sua casa se você varrer toda a sujeirinha que ainda tem dentro dela. Mas às vezes,
nós estamos atribuindo essas responsabilidades de acender a luz, de varrer a casa, a outras pessoas. Aquela mulher na parábola poderia ter chamado uma faxineira, não podia, para varrer a casa e procurar a dracma dela? Poderia ter chamado uma amiga. Mas não. Ela mesma foi varrer a sua casa. Muitas vezes nós estamos atribuindo as nossas atitudes erradas a outras pessoas. Ai, mas eu sou infiel porque ele também é. Ai, mas eu faço isso porque a fulana fez aquilo primeiro. Ai, mas eu tenho essa atitude porque o fulano tá. E aí a gente está atribuindo a nossa responsabilidade de varrermos a nossa casa, de termos a atitude certa, de nos posicionarmos como Deus espera. Estamos atribuindo isso a outras pessoas ou a outras situações. Ai, pastora, você não conhece a minha vida não. Eu sou assim porque desde o passado, antes de conhecer a Jesus, eu passei por isso. E aí é assim mesmo. Não. Nós estamos atribuindo ao nosso passado uma responsabilidade que é minha. Eu tenho a responsabilidade de andar em santidade. Eu tenho a responsabilidade de fazer a coisa certa. Eu sei o que Deus espera de mim. E a responsabilidade de fazer é minha. Não é de mais ninguém. Então, se nós tivermos esse posicionamento de não nos conformarmos com a dracma perdida, de acendermos a luz e deixarmos que Jesus dirija a nossa vida. E se nós eliminarmos, pagarmos o preço de eliminar todo o pecado da nossa vida, nós vamos desfrutar, sim, de todos os tesouros que Deus nos confiou. E o mais legal disso tudo é que quando nós formos para a glória, Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: muito bem, meu filho amado, você cuidou muito bem dos tesouros que eu te confiei. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria fazer um convite a você. Primeiro que você fique de pé. E eu queria fazer um convite a todos vocês, inclusive a minha vida pessoal. Para você estar agora meditando e pensando em todas essas coisas. Será que existe alguma dracma que eu perdi? Ou se eu estou prestes a perder? Será que existe algum tesouro precioso que Deus me entregou e eu não cuidei bem? Será que existe algum tesouro precioso que eu não estou cuidando bem? Será que eu estou honrando a Deus com todos os presentes que Ele me deu? Ou será que eu vou precisar perder alguma coisa mais para cair a ficha para mim de que eu preciso mudar? Será que o que já foi perdido não é o suficiente para que eu possa definitivamente acender a luz dentro da minha casa? Ou será que não é o suficiente para me varrer toda a sujeira que ainda há? Será que eu vou precisar perder algo mais? Não. O Senhor está te dizendo que não. Você não perderá mais nada do que Ele te confiou. O Senhor está dizendo não. Você não perderá mais nada. Você vai achar o que foi perdido. E você vai desfrutar desses tesouros. E você vai desfrutar de tudo que o Senhor tem para te oferecer e para te dar.
Mas para isso existe um posicionamento. Existe um posicionamento da minha parte. Eu preciso acender a luz. E eu quero te fazer um novo convite. Se você quer acender essa luz na sua casa, que você possa acenar, levantar o braço, para que eu possa ver e orar por você. Se você precisa acender a luz dentro da sua casa, esse é o momento para que você venha e essa luz possa reinar. Aleluia. Você que levantou a sua mão, você pode vir até a frente. Se você ainda está sentindo que o Espírito Santo fala com você e que você precisa acender essa luz, você está convidado a vir aqui na frente, para que a gente possa te ajudar e que essa luz possa ser acesa na tua vida e que essa luz possa brilhar intensamente. E essa luz vai brilhar tão intensamente que as dracmas perdidas vão ser encontradas. Essa luz dentro de você, ela vai brilhar com tanta força, que os tesouros que Deus te deu, você vai desfrutar de todos eles. Enquanto nós vamos louvar e nós vamos declarar toda a majestade do Senhor, você pode estar fazendo isso aí também onde você está. Você pode estar declarando para Ele que você quer acender essa luz, que você quer varrer essa casa. Você pode estar declarando para o Senhor que sua casa nunca será tão limpa como já foi um dia. Que todo pecado vai ser extraído, que toda sujeira vai ser eliminada.